Hum. Então, professor, o senhor pediu para fazer minhas palavras, eu treinei, só que por causa desse tempo que a gente ficou aí, eu aproveitei e estava vendo os outros vídeos e vi aquele vídeo do Emerson, aquele do zigue-zague, aproveitei vi também um último, dos últimos vídeos que o senhor mandou aí, falando sobre treinar frases. Eu comecei a treinar em frases ali também, 3 dias atrás. Ah, você assistiu o vídeo do aluno, né? E aí treinou frases. Isso. É um exercício bem difícil aquele, hein? Mas é isso É, mesmo, a ideia, né? Quando já a essa altura das aulas, da quantidade de aulas que você fez, a ideia já é o quê? Ter benefício, né? Assistindo a sua própria aula e também assistindo a aula dos colegas. Então, essa é a ideia mesmo. Você vai pegando ali os temas que você acha que está mais conveniente, interessante para você, assiste e faz junto com o aluno e repete depois as sessões aí durante 10, 15 minutos, como um complemento da sua aula semanal, né? uhum, Tá. foi isso que eu fiz. O meias palavras, ele é interessante por quê? Porque ele quebra um pouco do perfeccionismo. Então, como é que funciona isso? Isso você fez no caderno intermediário, no caderninho verde, não foi? Isso aí, o que que eu fiz? Eu aproveitei, visto que já tenho essa apostila nova, eu Ela imprimi e é muito comecei a... boa, viu? Ela é o bloco master, ela tem alguns exercícios, porque não existia a apostila avançada e a intermediária, né? E aí eu criei essa apostila primeiro, que é a super leitura, né? Aí depois eu desmembrei para o módulo avançado e depois não criei a apostila chamada master, né? Que a master tem o coluna texto, o texto letra, né? Que é o texto em forma de letras, tem as frases, tem o salto palavra e tem o palavra bloco, né? Que vai compor aí no aplicativo o próximo módulo depois do avançado. O Murilo deve estar entregando aí no máximo segunda-feira, né? Ele teve um problema pessoal aí, não conseguiu entregar na semana passada, né? Mas ele já é o próximo bloco, né? Mas é Entendi. fantástico. O bloco master, ele já não se lê mais uma palavra de cada vez, são várias de cada vez. Você lê até mais de uma linha de cada vez. A proposta dele é essa, né? Ler mais de uma linha de cada vez, ler em bloco, né? Tá, mas o meias palavras tem uma quebra do perfeccionismo. O perfeccionismo, muita gente acha que é qualidade, mas é defeito. Eu sou perfeccionista, eu era perfeccionista, né? E aí eu não sei se eu já te contei que eu aprendi com um coronel da polícia, ele era o comandante, na verdade, da polícia do estado do Amazonas. Eu te contei essa história? Não, contou não, professor. Ele me convidou para dar uma palestra lá, né? Ele disse: Olha, eu quero promover uma palestra contigo aqui em Manaus. Você vem? Eu falei: Vou, claro, né? E como é que é? Aí expliquei para ele como é que funciona. Quando eu cheguei lá, era um panfleto bem ruinzinho, sabe? O papel, a arte final. Eu falei: Comandante, na próxima a gente pode fazer um panfleto melhor. Aí ele falou assim para mim: ó, é Hum. melhor o feito do que o perfeito. Aí eu ouvi, né? Tá, beleza. Ah, Tem como repetir novamente? Falhou aqui, ó. É tá. melhor o quê? O feito do que o perfeito. Do que o perfeito. Porque inclusive é uma frase, né? Eu vou colocar essa frase aí nesse bloco de frases aí. Aí eu Hum. fiquei meio assim, né? Virando a cabeça. Não, mas isso a gente pode fazer melhor, né? Mas de repente, se eu fosse fazer melhor, não ia ter tempo de organizar, ia, né? Ter um desgaste. Quando chegou lá no evento, não sei se está me ouvindo, que travou um pouquinho aí para você. Quando chegou lá no evento, o equipamento de som não era muito bom. Tá me ouvindo, Reginaldo? Vamos lá, eu vou falando aqui. Se você retornar, caso você esteja me ouvindo ou não, é só sair do link e voltar, tá? E eu falei, mas comandante, esse som aqui. Ah, ok, vamos lá. Você... Falhou. Pronto. Então, estava assim que aí, quando chegou no evento, o som não era muito bom.
E aí eu falei, comandante, esse som aqui, no próximo, né, vamos ver se a gente, né, faz um som melhor e tal, porque ele tá dando muito retorno e tal. Ele falou, é melhor o feito do que o perfeito. Uhum. E aí eu falei mais umas duas coisas, ele ainda veio de novo com essa frase, é melhor feito do que perfeito. E aí a palestra lotou, foi um sucesso, né? Arrecadamos 4 toneladas e foi melhor do que alguns eventos que eu considero perfeitos, né? Como teve um no Ulisses que choveu muito, né? Mas só o telão era 20 por 8, 20 metros, né? De largura por 8 de altura, né? Então foi um maior telão que a gente encontrou, né? Para fazer o evento. E não foi tão bom, nós não arrecadamos 4 toneladas de alimento, né? Então não foi tão bom quanto esse, né? Mas a mesma coisa é esse exercício aqui. A pessoa ela quer fazer o perfeito. Ela quer entender todas as palavras. Ou seja, ela pega o metrônomo, aí vai tec, 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 tec. E aí quando termina, você fica indignado com algumas palavras que você não entendeu, não é assim? É isso mesmo. Tá. Aí a mesma coisa, você faz direita para esquerda, faz zigue-zague, vai virando as páginas, são 10, né? Mas aí tem gente que ainda pega, depois que termina, vai lá na linha da palavra que ele não entendeu para tentar adivinhar. E por incrível que pareça, mesmo você parando e olhando só para ela, não dá para entender, porque quando corta a metade, deixa só a parte de cima, a pessoa mesmo assim ela não entende. Tá? Então a frase que eu falo aqui é o seguinte, é melhor o feito do que o perfeito. Por quê? Porque se você tentar pegar, por exemplo, eu vou memorizar 100% de 100. Quanto dá? 100% de 100 dá Dá 100. 100. Dá 100. Né? Então, o estudante perfeccionista, ele tem aqui 100 páginas, ele vai ler 1000 vezes a mesma coisa, achando que tem que saber 100% daquilo. Não é? Sendo que com leitura dinâmica, o mesmo tempo que ele vai gastar estudando 100, ele consegue ler 1000. Só que vamos supor, não é o que acontece, você já viu, tem a prova de que a compreensão aumenta ainda mais, né? Com leitura dinâmica, você já fez um monte de teste, viu, né? Que a compreensão amplia, mas vamos considerar que não ampliasse. Vamos considerar que você, de 1000, memorizasse só 30%. Não é o caso. Quanto é 30 de 1000? 30 de 1000, 30. 300. 300% então. 30% de 1000 dá 300 páginas. Então, o que é melhor? Eu memorizar 300 páginas no mesmo espaço de tempo que eu memorizei a 100? Ou gravar só aquelas 100 e perder a oportunidade de ter estudado as 1000, mesmo gravando só 300? Acho que 300% é melhor, né? Claro que as 300 páginas é melhor. Primeiro, porque é o triplo, mesmo não tendo. E segundo, porque você estudou as 1000. Mesmo não sabendo as 1000 páginas, você estudou as 1000. Ou seja, Ainda agora mais. depende de algumas revisões, etc. Tá? Então, esse exercício é para quebrar um pouco esse perfeccionismo, né? Então, tem outros exercícios que também trabalham muito isso, né? Aquele palavras com números misturados, palavras com as letras misturadas. Por mais que você se esforce, você perde um pouco, tá? Só que esse exercício, ele tem um objetivo, você lembra? Para que a gente pega, né, e vai ler só a metade da palavra, né? Eu até cito aquele ditado, que eu faço uma piada, né? Dizendo que para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, para um bom entendedor, só precisa a metade de cima. Por que eu não deixei a metade de baixo? Se eu não me engane, eu acho que para poder, quando nós formos ler a palavra inteira, fica mais fácil de entender. Sim, também ajuda, né, nessa parte da percepção integral, né? Estimular o hemisfério direito, a intuição, mas é em especial para você ler
por cima da linha, e não em cima da linha. É isso mesmo. Tá? Tem uma diferença quando você olha em cima da linha e quando você navega, desliza os olhos fazendo saltos por cima da linha. Qual que é a diferença? A diferença é que você ganha tempo, tem menos atrito com a linha. O olho ele salta com mais facilidade, intuitivamente falando, né? Ou seja, mais criativa, uma leitura mais, né? Ou seja, ela usufrui melhor do lado direito do cérebro, É o que a gente precisa que é o que a gente na precisa. área. Só que esse exercício aqui, ele é 100% fisiológico, ou seja, ele treina o olho, né? Treina a pupila, treina a maneira como você lê, ou seja, por cima e não em cima. Se fosse para ler, por exemplo, em cima, eu poderia deixar o meio. Se fosse para ler o ideal, fosse lendo pelo pé da linha, eu deixaria a parte de baixo. Entendeu? Então ele é fisiológico, ele só treina a parte mecânica do exercício. Mas agora você vai pegar o texto invertido, você fez o palavra invertida na apostila avançada, né? Palavras repetidas? Texto, você vai pegar o texto invertido que está na página 11. Texto invertido. Então é esse mesmo exercício, só que de forma mais avançada, mais complicada, né? Mais que vai exigir mais de você, porque aí além de você reforçar o que você já aprendeu, você já treinou, você vai também treinar aqui compreensão automática, porque eu tenho que entender na hora que bate o toque, tec, tec, né? Tem 4 colunas, às vezes tem mais de uma palavra, mas além de treinar a compreensão automática, você vai treinar também a retenção do que você leu. Então, é claro, é um Entendi. exercício bem mais complexo. Achou? Caderno Achei. avançado, esse azul aqui, página 11. Esse mesmo, texto metade, né? Até eu mudei o nome aí, né? No caderno, texto invertido. Tá, então você vai notar o seguinte, para não ficar exageradamente difícil, a primeira coluna está de cabeça para baixo. Na segunda coluna já está normal. É texto pela metade mesmo? É, só mudou o nome, mas é a mesma coisa, texto pela metade. Por Olha só, exemplo, mas lê a primeira não tá linha. invertido. Aqui não está invertido. Dá uma olhada para você ver. Ah, perdão, desculpa. É texto metade, me enganei, perdão. Verdade. Eu confundi por conta do nome aqui e até achei estranho. É o último módulo, verdade. Ainda bem que você me chamou a atenção aí. Ok. Não Texto eu. metade, não, é eu que me distraí aqui. Então, o texto é um texto normal, só que, é claro, ele mantém o mesmo padrão, né? Ele só tem a metade do texto de cima. E qual Também tem página? 4 colunas, é a página 41. 41. 41 é o último módulo do caderno avançado. Página 40. Textos embaralhados, esse? Não, me mostra aí, deixa eu ver. Ele é o texto metade mesmo. Não, Palavras não é embaralhado, não. É o 41. Ele é igualzinho o outro exercício, só que ele só tem a parte de cima do texto. Vou procurar aqui então, pessoas, que a página está trocada aqui. Se não tiver, eu mando para você aqui o PDF novamente. Se puder fazer esse favor, Então vamos lá, eu vou pegar aqui. é texto pela metade? Texto metade. É a página do caderno avançado, é a de número 41. É que a página 41 aqui está parecendo outra coisa, entendeu? Tá bem estranho, né? Eu vou mandar aqui agora para você. Já mandei. Já chegou aí, você já recebeu. Ok. Já mandei o PDF.
Então, a gente vai ler com o metrônomo, né? Cada toque é uma linha. E, como eu disse, você vai ter que, além de entender, decifrar, identificar cada palavra, você ainda vai ter que entender o conteúdo, né? Lembrando que tem alguns pedacinhos que você não vai conseguir, né? Alguns pedacinhos você vai acabar se distraindo e não vai conseguir absorver, né? Mas no todo, você vai absorver melhor do que se ele tivesse arrumado sem leitura dinâmica. Ok, mas isso é bom, né? Um desafio para a gente aperfeiçoar a nossa Desafio. técnica. Eu acho que a gente pode colocar o metrônomo aí no 40 para fazer a primeira vez, e aí depois Ok, a gente vai aumentando, né? Acelerando o toque. tá bom então, professor. Começando pelo 40, então. Achou? Platão foi um. É isso mesmo? Vamos ver aqui. Aí Platão foi um filósofo. Começa assim. 41, deixa eu abrir aqui. Ok. E aí, ligando o metrônomo no 40, já pode executar, né? Terminou, a gente hiperventila, né? Puxa o ar Tá abrindo. e solta pela boca, né? É o último bloco, né? Cada caderno tem 5 blocos. Do avançado é o último bloco. Não tá abrindo, não. Não sei se é porque. Talvez por conta da internet pesou um pouquinho, né? Uhum. Agora foi. Página 41, não é isso? 41. Deu certo? Professor, acabei saindo até daqui do Tem problema não. O importante é que você esteja vendo aí o exercício. texto embaralhado. Não, texto Tá metade. Então, tá aparecendo aqui texto embaralhado. Página 41, cadê? Aqui. Ué, Reginaldo, que estranho isso aí. Ah, não, foi pro 36. Aqui tá aparecendo outra coisa no 36 no caderno. É o 41. 41. 41. São as últimas 5 folhas. Texto pela metade, não é isso? E isso Agora sim, agora foi. começa assim com Platão foi um filósofo, não é? É isso mesmo. Tá bom. Então vamos ligar o metrônomo, preparado? Rapidinho, professor. Aqui, ó, eu encontrei aqui no caderno, tá vendo? Platão, texto pela metade. Eu encontrei aqui, só que eu. Ok, Vamos lá, melhor. o importante é que encontramos, né? Deve ser alguma edição, né, que eu mandei trocada para ti. 40. Isso. Se quiser voltar para a tela aqui, se você achar que é possível voltar, né, dá para ligar o metrônomo e voltar com a imagem, que aí eu observo você treinando também, né? Tá, voltou agora? Bom, voltou aqui. Eu vou encontrar aqui rapidinho, professor, que eu sei que eu tenho aqui. Fica até melhor poder. Tá. Texto pela metade. Encontrei aqui já, tá vendo? Estava aqui mesmo. Tava no super leitura também, né? Página 16, é. Ok. Mas tudo bem. Então, Pode? valendo. Pronto, respira, né? E traz uma ideia. Então, o que te chamou a atenção lá?
organizando seu pensamento, né, com o 7 mais ou menos 2 do George Miller, ou seja, no mínimo 5 palavras, no máximo 9. O texto aqui falou bastante sobre os filósofos, Platão, sobre Sócrates, sobre os atos dele Ok, então, atuando. resumindo, seria assim, né? Ó, o texto, né, fala sobre os atos de Sócrates e Platão. Né? Então, daí E 8, 9. Tá, vamos ler novamente. Então, esse é aquele que você fica 10 minutos na mesma página. Você lê, traz uma ideia, aí lê de novo, busca uma outra ideia, espontaneamente. Você não vai ler uhum, tentando achar a ideia, né? Você vai ler puxando a ideia, só depois espontaneamente do cérebro. para entender, então, no caso, né? Isso, o importante é ler entendendo e depois forçar a sua memória natural, porque se você ler procurando uma ideia, aí você acaba nem prestando atenção no que você está fazendo, né? Só para tentar achar a ideia e conseguir falar. Entendi. Valendo. E aí? É, Platão, ele teve como mentor Sócrates, o que eu notei. Pronto. Já é uma ideia, né? Platão teve como seu mentor ou foi discípulo de Sócrates. É uma ideia. Aí a gente respirou, faz de novo. Aumenta o toque de 40 para 45, mantém, Pode, pode foi aumentar. confortável, deu para fazer numa boa. Deu para fazer boa. Ah, então ótimo. Então agora vamos colocar, vamos apertar um pouquinho mais, vamos colocar no 45. Tá bom, então vou colocar aqui. Se você vê que ficou muito rápido, você põe no 43. Se ficou fácil, depois você põe no 47, 48 e vai aumentando, É, né? Porque se você não até que ficou aumenta a velocidade também, acaba que você fica estabilizado, você melhora a atenção, concentração, foco, interpretação, mas não ganha velocidade, né? Então, o que vai fazer ganhar velocidade aí é o ritmo do metrônomo, certo? entendi. Eu vou e aumento, então, no caso. É aos pouquinhos, né? De pouquinho em pouquinho. Valendo, vamos ler mais uma. Professor, eu só não estou conseguindo voltar. Eu Deixa eu... tô te vendo, tá tranquilo aqui, mas você tá ouvindo o metrônomo? Não, não estou, mas o que, que eu faço aqui mais ou menos? Tem uma base? Não, 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 é importante ter o metrônomo, tem que ter, né? O metrônomo é que vai te dar o pulso, né? O pulso para você fazer no timing certo. Cheguei no metrônomo aqui já. Terminou, hiperventila. Deu certo?
Eu não estou ouvindo você, né? Mas aí o procedimento, se você estiver me ouvindo, Reginaldo, é você trazer, né, mais uma ideia, né? Você já trouxe uma primeira, né? O texto fala sobre filósofos como Sócrates e Platão, né? Na sua segunda lida, você lembrou que Platão foi discípulo de Sócrates, né? E agora teria uma terceira ideia, como, por exemplo, em contrapartida, Aristóteles foi discípulo, né, de Platão. Seria uma outra ideia interessante, né, nessa mesma linha de raciocínio. Ou, né, Aristóteles foi mentor de Alexandre o Grande, que não foi filósofo, né, mas foi uma grande personalidade. Eu vou fechar a aula, são 10 minutos por dia, tá? Em cada página, você faz 10 minutos cada página, e tendo tempo, sobrando um pouco de tempo, você reforça. Pode fazer outros módulos que você já executou. Então, a ideia é essa. Eu vi que você levantou a mão, né? Mas vai estar gravado, não sei se você está me ouvindo. De toda forma, ficou